Caríssimos irmãos, hoje teremos as votações de Santa Teresinha Menina de Jesus, que ela proteja o nosso país. No profeta Oséias nós lemos: vos darei reis no meu furor. Nós vemos hoje realizada essa profecia. Quem vencerá as eleições, quem será dado para governar o nosso país? Vos darei reis no meu furor. Sim, Deus nos castiga, dando-nos governantes, ou melhor, permitindo que os homens que nos governem sejam homens que não têm a doutrina da Igreja e, portanto, são maus governantes. Qual é a solução? Penso que a melhor solução seria fundar um partido católico e, para isso, estudar a doutrina da Igreja, fazer ciclos de estudo para estudar bem a doutrina católica, para estar em condições de poder atuar na vida política do país e dar uma direção católica, uma direção conforme a vontade de Deus ao nosso país. Não vejo outra solução. E por que aconteceu esse mal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são governados por homens, do qual disse o profeta Oséias: vos darei reis no meu furor. Essa razão disso está na parábola de hoje. Ela está resumida à história universal, a história de todos os povos, a história do mundo. Rei dos céus, semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias do seu filho. Rei dos céus é a Igreja Católica. O rei deste reino é Deus Pai. E o filho cujas núpcias ele celebra é nosso Senhor Jesus Cristo, que se uniu à natureza humana no seio da Virgem Maria. E nosso Senhor se une também, quer se unir à nossa alma. Eu te desposarei na fé, diz o mesmo profeta Oséias. E a parábola continua: o rei envia então os seus servos para chamarem os convidados. Esses convidados, primeiros convidados, é o povo judeu. E os servos que convidam o povo judeu são os patriarcas, que partem uma primeira vez para chamar os convidados. Depois eles partem, mas eles não quiseram vir. Eles partem uma segunda vez e esses segundos servos são os profetas. Então, do primeiro grupo são os patriarcas, depois são os profetas, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos. E o que disseram os servos? Tudo está pronto, vinde às bodas. Tudo está pronto. Então, Nosso Senhor deixou tudo que é necessário, os 7 sacramentos, o batismo, a penitência, a Santa Comunhão, tudo que é necessário, a doutrina, tudo que é necessário para a gente poder ter a vida da graça. Vinde, comei o meu pão e bebei o meu vinho, que eu preparei para vós, diz o livro dos Provérbios. Minha graça vos é oferecida, e com ela obtereis tudo, com ela tereis a vida eterna. Eis aí que nosso Senhor nos oferece. Que responderam os convidados. Eles, porém, diz o Evangelho, não fazendo caso, foram-se um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e ainda outros prenderam-lhe os servos, depois de os terem ultrajado, mataram-nos. Casa de campo significa, em alguns textos, se lê a vinha, significa glória humana. O negócio significa a avareza. Os que foram mortos são os profetas e os apóstolos, que morreram nas mãos dos judeus. Assim fizeram com os servos, fizeram também com Nosso Senhor. O mataram pregando-o na cruz. Então o rei encolerizou-se e mandou os seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. E se deu no ano 70, quando Vespasiano e Tito cercaram Jerusalém, e Jerusalém foi incendiada e os judeus foram mortos, passados ao fio da espada. Que fez então o rei? Ele disse aos servidores: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quanto encontrardes, chamai-os para as núpcias. Essa foi a hora da vocação dos gentios. O povo judeu, tendo recusado Nosso Senhor, os apóstolos irão
por toda parte chamando os gentios. Seguro que tendes, diz o Apocalipse, para que outro não te arrebate a coroa. Pelo pecado dos judeus, a salvação veio para os gentios, diz o Atos dos Apóstolos. Grande mistério esse que ultrapassa a nossa compreensão, que é essa entrada, esse chamamento dos gentios após a recusa dos judeus. E depois, encruzilhados dos caminhos, e a quanto encontrardes, chamai para as núpcias. Que encruzilhados dos caminhos são essas? Os caminhos são os dogmas que conduzem a Nosso Senhor e que a Igreja ensina por toda parte. As encruzilhadas são os erros dos pagãos que não sabem para onde ir. E a Igreja vem chamar, vem indicar na encruzilhada qual é o caminho que conduz às bodas e das bodas ao céu. E a quantos encontrardes, isto é, a todos. Por isso os apóstolos foram por todas as nações e continuam a ir por todas as nações, chamando os convidados. E a sala do festim ficou cheia de convidados, e nela se encontravam bons e maus. Bons e maus, porque dentro da igreja há bons e maus. Há almas em estado de graça, há almas em estado de pecado mortal. Os maus aí estavam para que se tornassem bons. São maus porque não amam a Deus. Estão na sala do festim para receberem a graça da fé católica e se a perderam depois do batismo, que a recebam pelo sacramento da penitência. Pela fé estão dentro da igreja, mas pelo pecado estão fora dela. Pela fé fazem parte do festim, mas pelo pecado mortal não saboreiam os manjares do festim. Entrou então o rei para ver o que estavam à mesa. E entrou quando? Quando vier no dia do juízo, que são dois, o juízo particular e o juízo final. E ele viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Que veste é essa que falta a este homem? Que significa esta veste nupcial? Ela significa Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos do Cristo, diz São Paulo, revistamos-nos do Cristo. Todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste de Cristo, lê-se na Epístola aos Gálatas. Devemos estar revestidos de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Jacó se revestiu das roupas do seu irmão Esaú, e assim recebeu a bênção de seu pai Isaque. Isaque representava Deus Pai. As roupas de Esaú representavam os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Representavam Nosso Senhor Ele mesmo. E Jacó representa cada um de nós, se nós estivermos em estado de graça, isto é, revestidos com os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, o Pai nos dirá: amigo, como entraste aqui, não tendo a vestimenta nupcial? E o homem ficou calado, pois, como está dito no livro de Jó, se eu quisesse discutir com ele, eu não teria o que responder. E por quê? Porque o pecador nunca tem razão para cometer o pecado. Ninguém poderá dizer a Deus: eu pequei porque eu tinha minhas razões. Ele não poderá dizer isso, porque não há nunca uma razão para fazer o pecado. Mesmo quando nos ofendem, nós não temos razão de ofender, de ir contra a lei de Deus. O pecador não poderá discutir com Deus e dizer que ele tinha razões para ir contra os mandamentos de Deus. Então virá a sentença, que será um tríplice castigo. Os pés serão amarrados, porque não poderá mais voltar atrás. As mãos serão amarradas, porque não poderá fazer nenhuma ação boa, tendo terminado o tempo. As trevas será lançado nas trevas exteriores, porque sua inteligência não poderá mais encontrar a verdade. Aí haverá choro e ranger de dentes, choro por causa da tristeza, ranger de dentes por causa da raiva. E assim serão os condenados, cheios de tristeza, cheios de raiva, cheios de choro e ranger de dentes. Ranger de dentes de impaciência e de soberba. E Nosso Senhor conclui dizendo: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Sim, estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Convidados foram os judeus, convidados foram todos os povos, convidado foi também o nosso país, convidados foram também cada um de nós. Quando no dia do batismo, Nosso Senhor nos inseriu, nos fez entrar nessa sala do festim. E os judeus, incentivando e inspirando os piores inimigos da igreja, as nações que outrora eram católicas, foram renegando o seu batismo. E
E é o que se dá hoje. Hoje vamos votar e não temos em quem votar. Porque não temos em quem votar, porque o nosso país se afastou de Nosso Senhor. O Brasil se lança nos negócios, nos prazeres. Ele vai cuidar da sua casa de campo, ele vai cuidar dos seus negócios. E ele vai voltar as costas para Deus. E nós, como responderemos ao chamado do rei, que quis celebrar as núpcias de seu filho? E nós, como responderemos ao convite que nos foi feito? Estudando a doutrina, recebendo os sacramentos, escutando os enviados de Deus e rezando para que o Brasil volte ao caminho que foi inaugurado quando os portugueses celebraram a primeira missa no Brasil. E para isso seria muito bom que aqueles que estão em condições se reunissem para estudar a doutrina da Igreja e procurar ter uma influência na orientação do nosso país. Necessário que não só que os comunistas tenham representação no nosso país, mas também que os católicos o tenham. Necessário que não só os revolucionários tenham representação no nosso país, mas também aqueles que querem obedecer à lei de Deus. É o único jeito que nós teremos de ver nesse país voltar alguma semelhança com aquilo que Nosso Senhor quer. Muitas vezes foi nos momentos mais trágicos da vida da Igreja que se levantou uma reação. Nos momentos mais trágicos da invasão da Península Ibérica que se levantou essa reconquista que fez os muçulmanos regredirem e acabarem sendo expulsos da Espanha e de Portugal. Foi no momento em que a profissão das armas estava mais desmoralizada que surgiu na Europa a cavalaria. E é também nos momentos mais difíceis, como esse que nós vivemos, que deve se levantar homens generosos, homens valorosos, homens estudiosos, para saber o que a Igreja quer de nós, para poder influenciar a nossa política e reconduzir nosso país a um rumo que seja conforme a sua vocação. E a vocação de cada um de nós, essa vocação que os servidores vieram nos anunciar, que Deus nos chama às núpcias, Deus nos chama às bodas, Deus nos chama à sua graça, que a Virgem Maria nos faça aí aceder e obter a graça nesse mundo e a glória no outro, assim seja.